Nesse slide aqui é mostrado um exemplo de um processo químico no qual que eu tenho um transdutor de temperatura, um transdutor de pressão. Esses valores são passados por um comparador e o resultado desse comparador é aplicado à porta OR aqui. Eu sei daqui indicando nossa porta OR. Então, qual é a pergunta seguinte? Em que condições, dada a minha temperatura, minha pressão, esse alarme meu vai ser disparado? Então, é o seguinte, para entender esse problema, precisamos ter um conhecimento de outras técnicas, um conhecimento de outras áreas. Então, já fazendo um antemão aqui, eu vou mostrar essa ideia inicial, vou explicar, eu acho interessante, né, já nessa parte do curso, já mostrar aplicações disso tudo, mas tem algumas coisas que vocês vão acabar aprendendo em outras disciplinas, e é importante mencionar nisso. Então vamos observar a primeira questão do transdutor de temperatura. Bom, o que seria um transdutor de temperatura? Transdutor seria um dispositivo que ia converter um sinal de temperatura para um sinal respectivo de tensão. Então esse sistema, esse nosso sensor aqui, do nosso transdutor, ele tem uma certa característica, tem uma curva característica de cada um dos transdutores. No nosso caso aqui, que vai associar a um certo nível de tensão, dado volts, a uma temperatura. No nosso caso do exemplo aqui, o temperatura. Já estava escrevendo errado aqui, em graus Celsius aqui. Então, importante é o seguinte, que o nosso sistema é o seguinte, dado a um aumento de uma temperatura, eu vou ter uma tensão, um aumento também de tensão, ou seja, na medida que eu for aumentar a temperatura, eu também vou ter um valor, eu vou ter um aumento de tensão aqui. E no meu caso, desse meu exemplo aqui, no meu sensor aqui, eu tenho um certo valor de, por exemplo, de 3 volts, está associado a 50 graus Celsius. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, se eu tiver uma temperatura maior, eu vou ter um valor maior de tensão na saída dele. E se eu tiver um valor menor de temperatura, vou ter um valor associado também de tensão menor. Então tem esse sensor nosso aqui, tem esse transdutor nosso, que dado a certa temperatura, eu vou ter um certo nível de tensão aqui, que vai variar de acordo com essa curva aqui. Então essa tensão aqui, esse sinal de tensão, é encaminhada para um comparador. O comparador é um circuito que vocês vão aprender em eletrônica, no qual ele realiza a operação convencional de comparação, compara os níveis de duas tensões diferentes. Caso esse valor seja superior ao valor da sua referência, ele fornece um valor de saída lógico 1. Se for um valor inferior, vai fornecer um valor nível lógico 0. Então eu tenho um comparador aqui que eu vou representar por meio do CI, que é pode ser o 741, que ele tem duas entradas aqui. A primeira entrada eu vou ligar no meu sensor. A outra entrada será um valor de referência meu aqui. Então, e ele tem uma alimentação externa de 5 volts também, 0 volts a parte negativa aqui. Então é o seguinte, se o valor dessa tensão que entra nesse terminal aqui, que eu coloquei positivo aqui, for maior do que minha tensão de referência aqui, a saída dele vai ser nível lógico alto 1, vai ser 5 volts. Se for menor, vai ser o valor lógico 0. Então eu tenho o meu transdutor aqui, e aqui eu vou usar como referência aqui uma tensão de 3 volts, conforme aqui. Então se eu tiver uma temperatura acima de 3 volts, de 50 graus Celsius, eu vou ter um nível de tensão aqui superior a 3 volts, logo minha saída vai ser 5 volts. E se eu tiver uma temperatura inferior a 3 volts, logo eu vou ter um nível de tensão inferior a 3 volts aqui. Logo, esse valor vai ser menor do que minha tensão minha tensão de referência, e a saída desse meu comparador vai ser 0 volts. Então o importante é o seguinte, para esse comparador, se minha temperatura for se a temperatura minha for acima de 50 graus Celsius, esse meu sistema vai fornecer nível de tensão de 5 volts, que seria nível lógico 1. E se for menor do que 50 graus Celsius, esse meu sistema vai fornecer um valor de 0 volts, no qual indica nível lógico 0 aqui. E
esse sistema meu está entrando na nossa porta OR aqui. E aqui tem um sistema recíproco aqui também, que é para um certo um sensor de pressão. Mas a ideia do funcionamento é similar ao nosso sistema de temperatura. Então o que quer dizer o seguinte, a porta OR indica que a minha saída é verdadeira quando qualquer uma das entradas for verdadeira. Então, para esse caso de temperatura aqui, quando é que vai ser verdadeiro isso? Quando tiver uma temperatura acima de um certo limiar de referência, que no nosso caso aqui, nosso limiar de referência é 50 graus Celsius. Ou seja, em que momento eu vou acionar meu alarme? Primeiro passo, quando essa entrada, a primeira entrada for verdadeira. Em que condições ela é verdadeira? Quando a temperatura for acima a 50 graus Celsius. Qual a outra condição que essa saída também pode ser verdadeira? Quando o valor dessa minha pressão aqui for acima de um certo limiar, que eu vou escolher lá. Ou seja, quando o valor da minha pressão for acima de um certo limiar de pressão que vai ser escolhida por meio do comparador. Então, em que condições meu alarme vai ser acionado dado a esse meu circuito lógico? Quando a minha temperatura for acima de um limiar, no meu caso de exemplo 50 graus Celsius, ou quando o valor da minha pressão lida pelo transdutor for acima de um valor de um limiar que eu vou escolher também de pressão. Ou seja, quando uma dessas condições estiver acima disso, a minha saída vai ser verdadeira, logo a saída nossa verdadeira, nível lógico 1, vai ligar o nosso alarme. Nesse segundo exemplo, é mostrado uma porta OR, no qual essa porta OR tem duas entradas A e B, e o comportamento dessas entradas em função do tempo é mostrado nesse gráfico aqui, nessa forma de onda aqui. Então o exercício pede qual o valor da saída, dado essa variação aqui nas duas entradas possíveis aqui. Bom, esse tipo de problema aqui é uma metodologia para resolver esse tipo de problema, é associar sempre quando tem transições, no instante de tempo onde ocorrem transições de cada uma das entradas. Porque só vai ter uma alteração na saída quando tiver uma alteração na entrada. Então o primeiro passo aqui, pela resolução do problema aqui, foi identificar em que momento cada uma das entradas variaram. Por exemplo, aqui quando o tempo T1 aqui, é um instante no qual a entrada A varia de 0 para 1. O instante T2 aqui é quando a entrada B variou de 0 para 1. Então associou-se a todos os instantes de tempo no qual variou. E é observação que nesses intervalos entre um tempo e o outro, ou no qual não ocorre variação na entrada, a saída vai se manter a mesma, porque não variou a entrada. Então nesse primeiro instante aqui entre o tempo T0 e T1, nota que o valor de A é 0, o valor de B é 0. Então minha saída vai ser 0 também. Falso, falso, falso ou falso, falso. Agora no instante entre T1 e T2 aqui, ó, nesse instante que observe que a entrada A vai para um nível lógico alto, verdadeiro, e a entrada B mantém o nível lógico baixo. Então verdadeiro e falso, verdadeiro ou falso, quer dizer, logo eu vou ter um valor verdadeiro. E esse processo continua aí, se for analisar cada um desses aqui. Observação, por exemplo, entre esse intervalo de tempo, entre T4 aqui e o nosso T5. Aqui a entrada é falsa, a B também é falsa, logo minha saída é falsa aqui. Ok, gente? Observação, porta OR, quando qualquer uma das entradas for verdadeira, minha saída vai ser verdadeira aí. Continuando nas nossas operações básicas, a próxima operação é a operação AND, ou no nosso português E, que também pode ser chamado pela porta AND. Bom, essa porta aqui, ela equivale à nossa multiplicação convencional, e a interpretação dela é o seguinte: se somente a saída é verdadeira quando todas as entradas forem verdadeiras. Se qualquer uma das entradas for falso,
minha saída automaticamente será falsa aí. Tipicamente pode ser utilizada em casos no qual que eu quero, por exemplo, tem um exemplo ali que eu só faço uma certa operação se todas as condições foram satisfeitas, ou seja, for verdadeira aí. No caso, nosso exemplo aqui seria um secador de roupa, só opera se o temporizador estiver acima de zero, que é uma condição, e a porta estiver fechada. Bom, a simbologia na álgebra booleana é representado pelo ponto, similar à nossa multiplicação. O E indica a porta, símbolo da porta. No lugar de usar esse ponto, também podemos, para indicar a multiplicação, colocar os dois, as duas entradas. Por exemplo, tem um X aqui e tem as duas entradas aqui que estão concatenadas, omitindo o ponto ali. E a tabela verdade mostra se a entrada A for falso, 0. Se a entrada B for falso, minha saída vai ser falso. Se A for falso, o B verdadeiro, falso e verdadeiro, porta é operação AND, minha saída ainda será falso. Ao mesmo raciocínio, se o A for verdadeiro e o B é falso. Somente é verdadeiro se A e B forem verdadeiros, logo minha saída também será verdadeira. Em componente, um componente típico e comum que realiza a operação, a 7408, que nós temos até nos nossos laboratórios aqui, similar com o componente anterior da OR. Ele tem 4 portas AND independentes, no qual tem os pinos para 2 entradas e uma saída. Seguindo o mesmo raciocínio anterior também da OR aqui, quando temos componentes com mais entradas, por exemplo, nesse caso, esse componente tem 3 entradas aqui, e a representação da saída dele, dessa operação AND, seria A vezes B vezes C. E a saída, para quando nesse caso de 3 entradas, somente é verdadeira quando todas as entradas forem verdadeiras, no nível lógico 1. Ok? Bom, aqui também tem um exemplo aqui, no qual é o valor da saída dessa porta AND, dado esse comportamento aqui na minha entrada. Pelo gráfico de X, observa que ele é totalmente verdadeiro na condição do qual as duas entradas forem verdadeiras. Isso é similar a uma operação convencional de multiplicação, conforme pode ser observado no gráfico aqui. E por fim, a terceira operação básica, que é a operação NOT, ou inversão, ou também chamado como complemento, que na operação complemento. Bom, diferente das OR e AND, no qual tem no mínimo 2 entradas, a porta NOT sempre tem uma entrada e ela vai representar a saída dela, seria uma inversão. No caso aqui da tabela verdade, se eu colocar um nível lógico alto na sua entrada, ao aplicar a operação NOT, a saída minha vai ser verdadeira. E se eu implicar aqui, colocar uma entrada verdadeira, ao aplicar a operação NOT, minha saída vai ser falsa. A simbologia da porta NOT aqui, e na hora da representação algebricamente, o NOT é representado por esse traço superior, conforme pode observar aqui, ó, esse traço superior, ou seja, isso que está indicando que eu estou realizando a operação NOT na variável A, aí, no nosso caso, nesse exemplo aí. Então, se eu observar aqui, se eu inserir um sinal que contém esse comportamento em função do meu tempo aqui, ao aplicar esse sinal na entrada da minha porta hora aqui, a saída dele será esse valor invertido pelo nível lógico dela. Ou seja, aqui se eu coloquei na minha entrada onde é falso, a minha saída vai ser verdadeira. E o vice-versa, onde que a minha entrada for verdadeira, minha saída vai ser o falso aqui. Ok? Na prática, com um componente que realiza essa operação, a 7404, conforme observado aqui, tem um layout interno dele aqui. Nesse caso aqui ele tem 6 inversores, 6 portas NOT,
que, por exemplo, terminal 1 indica uma entrada e o terminal 2 indica a saída. Por exemplo, se eu inserir aqui, deixa eu voltar, se eu inserir aqui um nível de tensão de 5 volts, indicando o nível lógico alto, a minha saída vai ser o inverso, vai fornecer aqui um valor de 0 volts, o qual que vai indicar nível lógico baixo, ok? Então, finalizando essa primeira parte, portas lógicas, tem alguns exercícios, sugiro vocês realizarem esses exercícios.